Como Jesus conheceu Judas Iscariotes? De acordo com os evangelhos do Novo Testamento, Judas foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. O momento exato em que Jesus conheceu Judas não é explicitamente descrito nas Escrituras, mas é geralmente aceito que Jesus tenha escolhido Judas como um de seus discípulos durante o início de seu ministério público na região da Galileia, que hoje é parte do norte de Israel. Acredita-se que Judas tenha sido originário de Queriote, uma cidade na região da Judéia, o que lhe rendeu o sobrenome Iscariotes. Ele era um dos 12 discípulos que Jesus escolheu para serem seus seguidores e para ajudá-lo em seu ministério. Ao longo do tempo, Jesus e Judas compartilharam experiências e momentos juntos, viajando, ensinando e realizando milagres. No entanto, de acordo com os relatos bíblicos, a relação entre Jesus e Judas acabou se tornando complicada. Na última ceia, Judas traiu Jesus, entregando-o às autoridades religiosas e políticas, o que levou à crucificação de Jesus. A história de Judas Iscariotes é complexa e envolve uma série de fatores e interpretações teológicas. Alguns estudiosos sugerem que Judas pode ter sido motivado por razões políticas ou pessoais para trair Jesus, enquanto outros consideram sua traição como parte de um plano divino para cumprir as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Independentemente das interpretações, a história de Jesus e Judas continua a ser uma parte fundamental da narrativa do Novo Testamento e tem sido tema de reflexão e debate ao longo dos séculos. A motivação de Judas Iscariotes para trair Jesus é um tema que tem gerado muita especulação e debate ao longo dos séculos. Nos relatos bíblicos, algumas sugestões são dadas, mas a motivação exata de Judas permanece aberta à interpretação. Uma explicação frequentemente citada é que Judas traiu Jesus por motivos financeiros. Segundo o Evangelho de Mateus 26 versos 14 a 16, Judas concordou em entregar Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo na época. Isso sugere que Judas pode ter sido motivado pela ganância ou pelo desejo de obter lucro pessoal. Outra interpretação é que Judas pode ter ficado desiludido com Jesus. Alguns estudiosos sugerem que Judas esperava que Jesus liderasse uma revolta política contra o domínio romano na Palestina e ficou desapontado ao ver que Jesus não estava agindo de acordo com suas expectativas. Essa teoria sugere que Judas pode ter traído Jesus como uma tentativa de forçá-lo a agir de forma mais assertiva contra Roma. Alguns também propõem que Judas pode ter sido influenciado por forças demoníacas, levando-o a trair Jesus. Essa interpretação é baseada na ideia de que Satanás pode ter agido sobre Judas, levando-o a cometer a traição. Além disso, há quem argumente que a traição de Judas foi parte de um plano divino para cumprir as Escrituras e permitir a morte redentora de Jesus. Nessa visão, Judas desempenha um papel predestinado na história da salvação. Em última análise, a motivação de Judas Iscariotes para trair Jesus permanece aberta a interpretações e especulações, e continua sendo um dos mistérios mais intrigantes da história cristã. A traição de Judas Iscariotes é relatada nos evangelhos do Novo Testamento, especificamente nos relatos da última ceia e da prisão e julgamento de Jesus. De acordo com os evangelhos, Judas Iscariotes fez um acordo com os líderes religiosos judaicos, os principais sacerdotes e os escribas, para entregar Jesus em troca de dinheiro. Esse acordo ocorreu antes da última ceia. Durante a ceia que Jesus compartilhou com seus discípulos antes de ser preso e de sua crucificação, Jesus anunciou que um de seus discípulos o trairia. Ele afirmou que aquele que compartilhasse o pão com ele seria o traidor. Judas estava presente nesta ocasião e recebeu o pão de Jesus. Depois de receber o pão de Jesus, Judas saiu da ceia para cumprir sua traição. Nos evangelhos de Mateus 26 verso 47, Marcos 14 verso 43 e Lucas 22 verso 47, é relatado que Judas levou uma multidão com lanternas, tochas e armas, enviada pelos líderes religiosos, para prender Jesus. O momento mais icônico da traição de Judas é quando ele identifica Jesus para a multidão com um beijo. Nos evangelhos,
Judas é descrito como se aproximando de Jesus e o cumprimentando com um beijo, um sinal pré-estabelecido para identificar Jesus aos guardas. Após o beijo de Judas, Jesus é preso pelos guardas que o acompanhavam. Este evento marca o início dos eventos que levam à crucificação de Jesus. Depois que Jesus é condenado à morte, Judas se arrepende de sua traição. Ele devolve as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, e em alguns relatos, tenta reverter a situação, mas é tarde demais. Judas, então, se enforca, segundo relatos do Evangelho de Mateus, 27 versos 3 a 5, e o livro de Atos dos Apóstolos, 1 versos 18 e 19. Esses são os principais eventos que compõem a traição de Judas Iscariotes, conforme relatado nos Evangelhos do Novo Testamento.